irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vim falar aqui um pouco sobre dom de línguas. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre dom de línguas. Algumas pessoas têm medo do dom, né? Têm inseguranças, sentem que às vezes tem medo de estar falando alguma coisa que não vem da parte de Deus, ou tem medo de passar vergonha, de perder o controle. Então, irmãos, eu vim aqui para destrinchar um pouco com vocês essa informação e desmistificar algumas coisas, tá? Vou usar como base a Bíblia, claro, a palavra de Deus e as minhas experiências pessoais, tá bom? Não existe, assim, uma regra, um certo e errado nisso, tá, irmãos? Eu só vou dizer para vocês as minhas experiências e o que funciona para mim e aquilo que eu sinto no meu coração, tá ok? Uma coisa que a gente precisa entender, que eu já falei muitas vezes aqui no meu canal, mas é importante estar reforçando, é que o dom de línguas ele tem o objetivo de edificação pessoal, né? Ele serve para que a gente seja edificado diante de Deus. Eu uso muito o dom de línguas quando eu tô num momento de opressão, de aflição, que eu tô angustiada, que eu tô naquela situação que tô passando por aquela angústia e eu não sei o que dizer para Deus. Sabe quando você se ajoelha, você não tem força nem para chorar, você não sabe o que dizer, não sabe assim, não sabe nem interpretar exatamente o que você tá sentindo? Esse é o momento de usar o dom de línguas. Porque quando você começa a falar em línguas espirituais, os seus sentimentos começam a fluir de dentro e aquilo vai se transformando em palavras. Obviamente você não está entendendo o que você está dizendo, mas o Espírito Santo está falando por você. Às vezes isso pode parecer uma coisa um pouco assim complexa, mística, mas na verdade é muito simples. Você só está falando um outro idioma, tá, irmãos? Eu lembro que um dia desses uma irmã mandou um áudio para mim falando em línguas, porque ela estava passando por um problema e ela não sabia o que dizer. Ela falou: Thalita, eu não sei nem o que te dizer, assim, sobre o que eu tô sentindo. Então, ela mandou esse áudio e pediu se eu pudesse interpretar. Irmãos, às vezes eu interpreto, às vezes não, é um dom assim que tá em desenvolvimento. Às vezes eu escuto claramente em português, às vezes não. Mas eu peguei o áudio dela e fiquei escutando e fui pegando as palavras, algumas coisas eu fui entendendo. E eu passei para ela, assim, mais ou menos o que ela estava dizendo. E ela disse para mim que aquilo batia muito, porque era exatamente o que ela estava sentindo. E algumas coisas que foram ditas eram coisas que ela tinha falado com Deus e eu não estava sabendo. E não tinha nada de complexo, de místico, de nada. Eram coisas bem sinceras, bem da vida dela mesmo, que ela estava dizendo ali para Deus, tá, irmãos? Então, o dom de línguas, ele tem essa função, ele serve para edificação da pessoa, né? Para que você melhore o seu relacionamento com Deus. Tem outros dons, irmãos, que servem, né, para você passar para a igreja, para você ir para frente de batalha, mas o dom de línguas é um dom que é feito para nós, né? A maior parte dos dons você vai usar para outra pessoa. O dom de línguas é para a própria pessoa que recebeu. Tá, irmãos? Existe o caso também em que o dom de línguas ele pode ser usado como profecia com intérprete, tá? Tem uma passagem na Bíblia que tá em 1 Coríntios 14, tá? 6, 14 e 6. Leiam lá, eu não vou ler porque é gigante e vai ficar muito longo o vídeo, mas basicamente o que Paulo fala ali é que a gente não deve ficar falando em línguas assim, dentro da igreja em voz alta, se não tiver um intérprete, tá? Porque senão fica parecendo loucura. As pessoas que vêm de fora, elas não vão entender o que você está dizendo e fica parecendo que é um bando de doido, né? É verdade que a gente é doido mesmo, mas as pessoas de fora precisam entender alguma coisa do que a gente está dizendo, tá, irmãos? Não me cabe julgar, cada igreja é de um jeito, cada um tem seu estilo, mas de uma maneira geral, eu prefiro falar em línguas apenas perante o Senhor, a não ser que tenha uma forma de interpretação ali. Tá bom, irmãos? Porque é uma coisa íntima, uma coisa pessoal. Muitas pessoas têm medo de ser batizadas em línguas, né? Desculpa, de falar em línguas e sair falando descontroladamente, perder o controle, passar vergonha, coisas desse tipo. Isso não vai acontecer, tá, irmãos? Porque você tem o controle do dom, você fala a hora que você quiser. E se você não quiser falar em público, você não vai falar, né? Às vezes a gente tá acostumado de ver muitos irmãos contando testemunhos e tal, e aí a pessoa começa no meio da frase a falar,
né, algumas frases em línguas, assim. Isso às vezes soa como uma certa insegurança da pessoa, mas eu não posso julgar, claro, né? E às vezes isso pode parecer estranho, algumas pessoas ficam escandalizadas. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não ficar pegando os exemplos dos outros, assim, e acabar se escandalizando. É importante ir à luz da palavra e ver o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala dos 9 dons, né? E o dom de língua é um dom para a edificação da pessoa, ok? E não tem o que a gente ter medo. É um dom, irmãos, que é uma ferramenta muito, muito importante. Eu não sei o que seria da minha vida sem o dom de língua, sério. Porque em muitas situações, o dom de línguas é aquilo que me liberta. Quando eu começo a falar em línguas, que eu começo a colocar sentimentos para Deus, eu sinto assim que eu tô sendo lavada por dentro, eu vou sentindo alívio daqueles sentimentos ruins, né? E é claro que a gente não deve orar somente em línguas, tá, irmãos? A gente também deve dizer em português. Normalmente, o que eu faço? Quando eu não sei o que dizer, eu começo a orar em línguas. Só que aí o Espírito Santo vai organizando meus sentimentos e aí eu começo a entender mais ou menos o que eu tô sentindo. Começa a entender assim aquilo que tá pegando, e aí começa a transbordar palavras em português, e aí eu começo a entender o que eu tô dizendo, né? Começa a fazer sentido aqueles meus sentimentos, e aí eu já não preciso tanto do dom, já consigo dizer para Deus o que eu tô sentindo, tá, irmãos? E assim como qualquer outro dom, o dom de línguas ele tem muitas características, né? Ele é um dom completo, complexo. Como eu já expliquei para vocês em outros dons, né? Que o dom se manifesta de formas diferentes, tem pessoas que usam de um jeito, usam de outro, como por exemplo o dom de discernimento de espíritos, que você pode sentir uma coisa, você pode ver, você pode, de diversas maneiras o dom se manifesta. O dom de línguas, ele também é bem completo, então ele não se restringe apenas a línguas estranhas. Você pode falar, eventualmente, outros idiomas também, tá? Algumas pessoas gostam de usar esse argumento, não, que tem que ser outro idioma, não pode ser línguas estranhas, não é bem assim, irmãos. O dom de línguas, ele é línguas, né? Então, você pode falar línguas espirituais, você pode falar outros idiomas também, dependendo da necessidade, tá? Eu já vi vários testemunhos assim. Teve um pastor, inclusive, que ele viajou ele estava viajando para um outro país para fazer missão e o avião dele acabou pousando, né? Fazendo uma parada lá num outro país que tinha um idioma que ele não sabia falar e ninguém falava inglês, né? Que ele falava inglês e ele não sabia como se comunicar, ele precisava, né? Que o avião ficou parado lá por uma noite e ele precisava de um quarto de hotel. E ele chegou na recepção lá do aeroporto para pedir e ele não tinha como se comunicar com a pessoa. Então ele decidiu abrir a boca e começar a falar em línguas, que era o que ele sabia falar. E ele começou a falar em línguas e a mulher ficou olhando para ele assim, pensou que ele ia achar que ele estava doido, mas a mulher entendeu o que ele disse. Então ela chegou e deu para ele o dinheiro, a chave, não sei, lá do hotel que ele ia ficar. E ele percebeu que, de alguma maneira, ele tinha falado o idioma dela literalmente. Então, ela realmente entendeu o que ele estava dizendo no idioma local. Obviamente, ele não sabia o que ele estava dizendo. E tem vários outros exemplos assim, irmãos. Por que que isso é tão importante, né? Nos dias de hoje, com a globalização, tudo, não é não é uma como é que se fala? Não é uma vertente do dom, né? Um desdobramento do dom que a gente vai usar tanto porque a gente tem tradutor, a gente tem professores de idiomas, então a gente aprende esses idiomas com mais facilidade. Mas imagine naquela época como é que os cristãos faziam para ir pregar o evangelho em outros países, né? Porque a instrução era ir pregando o evangelho, então muitas vezes os missionários, os discípulos, eles iam para outros países em locais em que eles não sabiam falar a língua, né? E aí como é que fica, irmãos? Pensa assim, você acha que Deus vai ser impedido por causa de um idioma? Né? Deus criou os idiomas, então não é uma coisa que vai impedir alguém de pregar o evangelho. Na verdade, nada pode impedir alguém de pregar o evangelho, né? E o dom de línguas, ele tem essa função também. Então, basta a pessoa abrir a boca e começar a falar que a palavra vai ser pregada de qualquer jeito. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa para não pregar
o evangelho, tá, irmãos? Então, essa é uma das funções do dom também, tá? Só que a gente vai fazer isso em situações, né, de emergencial, assim, que você não sabe falar mesmo o idioma. Tem um outro caso, um outro testemunho desse, que foi, no caso do avivamento da Argentina, de um livro que eu li. Diz que eles estavam lá, os irmãos, numa reunião, tal, o negócio estava meio frio, e entrou uma moça que era, não sei se ela era indígena, o que que ela veio da floresta, ela era bem estranha e ela, vestida com umas roupas diferentes, ela entrou ali, subiu no púlpito e começou a falar, no caso, em espanhol, né? Ela começou a falar um espanhol perfeito e começou a profetizar um monte de coisas. E as pessoas começaram a chorar e foi aquele, né? Aquele derramamento do Espírito. E depois que ela terminou de falar, ela ficou assim, com aquela cara de interrogação, porque ela não estava entendendo, porque na realidade ela estava falando em línguas, né? Porque ela não falava espanhol, ela não falava aquele idioma, ela estava falando pelo Espírito. E eles descobriram que ela não sabia, na verdade, falar nenhuma palavra em espanhol, ela tinha falado pelo Espírito Santo. Então, esse tipo de coisa acontece também, tá, irmãos? Eu nunca tive uma experiência pessoal com isso, porque nunca teve necessidade, tá, irmãos? Mas acredito que se o Senhor me chamasse, né, para uma missão em alguma situação assim, o Espírito Santo iria falar por mim. Basta abrir a boca, eu sei falar em línguas, basta eu falar, né? E no dia a dia, quando você vai falar com o Senhor, você fala em línguas estranhas. A gente fala em línguas estranhas porque a gente não consegue entender, mas não quer dizer que não exista aquela língua em algum lugar. Talvez só exista lá no céu, mas isso não importa, tá, irmãos? Então, não tenham medo de falar em línguas. O dom de línguas, ele é maravilhoso. E outra coisa, irmãos, cada pessoa pode falar mais de uma língua espiritual. Vocês sabiam disso? É verdade. E cada língua tem a sua característica e a sua função. Algumas línguas espirituais, elas são boas para você cantar, por exemplo. Eu gosto muito de cantar em línguas, eu canto bastante. É uma coisa que flui, principalmente em reuniões de oração, eu gosto muito de cantar. E tem outras línguas que você não consegue cantar por causa da característica da língua, né? E é uma coisa natural, tá, irmãos? Então, assim, não tenho medo de falar em línguas, tá, irmãos? É uma coisa dada pelo Espírito Santo e é maravilhosa e você não precisa ter medo, você não precisa temer. Basta você confiar no Espírito Santo. E a questão, assim, muitas pessoas, eu acho que o que mais pega para as pessoas é a questão do constrangimento, né? De se sentir constrangido, principalmente por causa de algumas igrejas muito, assim, avivadas, muito pentecostais, que ficam falando em línguas, assim, o tempo todo. Não tô julgando, irmãos, não tô dizendo que seja pecado nem nada, mas Paulo nos aconselha, né? A falar apenas quando tiver intérprete. Então, da minha igreja, por exemplo, quando tem um culto aberto, que tem ali visitas e tudo mais, eu falo em línguas bem baixinho para mim mesma. Não tem necessidade de ficar assim mostrando quanto eu sou santa ou espiritual, né? Não tem necessidade disso. Eu tô falando para Deus mesmo. Então, quem precisa ouvir, né? Não tem quem interprete. Então, qual é o sentido? Então, assim, outros irmãos também fazem dessa mesma maneira, mas cada um vê com Deus o que convém, né? Então é assim que eu faço, tá, irmãos? Muitas vezes a gente entra em igrejas, não me cabe julgar, mas a gente entra em igrejas e a gente percebe assim que muitas vezes as pessoas estão tentando mostrar para os outros o quanto elas são de Deus, o quanto elas são espirituais, não só em dom de línguas, mas de outras manifestações. Então, se a pessoa não estiver ali no reteté, se ela não estiver pulando e dançando, ela não é tão de Deus assim, né? Enfim, não me cabe julgar cada pessoa e cada pessoa, mas assim, às vezes a gente tem essa impressão de que existe ali um julgamento, tá, irmão? Isso não significa que a pessoa não possa estar realmente na presença de Deus, né? Tem o outro extremo também, né? Que as pessoas não querem, né? Que tem que ser muito tradicional também. É importante que cada um esteja na presença de Deus e que haja liberdade com ordem, claro. Mas, assim, não, o importante mesmo, irmãos, é que a gente realmente esteja ali em espírito de adoração, diante do Senhor, sem se preocupar em estar mostrando alguma coisa para as outras pessoas em volta, né?
E muitas vezes acontece esse julgamento, e isso não é legal, né, irmãos? Porque o que faz a gente ser de Deus é a nossa essência. Ou você é ou você não é. Você não precisa ficar provando nada para ninguém. Eu não tenho essa necessidade de ficar usando jargões, de ficar demonstrando assim que eu sou de Deus, porque eu sei que eu sou e eu sou, né? E quando uma pessoa é de Deus, ela acaba demonstrando isso pelo jeito dela de ser, até pela presença dela. Então não tem essa necessidade, tá, irmãos? Uma outra questão que uma irmã levantou para mim uma vez é: Thalita, será que quando eu tô falando em línguas, eu tô dizendo coisas que são de Deus? Será que eu não tô dizendo alguma besteira para Deus, né? Ela tinha medo, né, de estar dizendo alguma coisa que desagradasse o Senhor, alguma coisa íntima, alguma coisa, sei lá. Ela tinha medo de falar alguma coisa que não deveria. Mas isso é uma coisa que a gente não tem que ter medo, irmãos, porque ninguém fala besteira através do Espírito Santo, tá? E tem aquela palavra que diz assim, em Lucas 11:11, que fala: Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, se a gente pede o Espírito Santo para Deus, irmãos, a gente não vai receber algo demoníaco, né? Não vai receber algo que não é da parte do Senhor, tá? Então, todo aquele que pede, recebe. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai falar pelo Espírito coisas que vêm da parte do Senhor, coisas que agradam o Senhor. O Espírito Santo está falando por você, colocando os seus sentimentos, né? Tem aquela outra passagem que fala, né, que às vezes a gente não sabe o que dizer a Deus ou como convém dizer, mas o Espírito Santo, ele fala por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito. Então, o Espírito Santo, ele vai pegar e vai dizer por você aquilo que você não sabe como dizer, de forma que agrade a Deus. Então, não tem perigo, né, irmãos? É fato que existem sim línguas demoníacas. Eu conheço alguns casos, né, de pessoas que estavam falando ali teoricamente em línguas, e aí chegou um intérprete, né, e quando o intérprete começou a interpretar, ele viu que a pessoa estava na realidade amaldiçoando, estava dizendo blasfêmias, né, então na verdade aquilo ali era um espírito demoníaco, a pessoa estava com um demônio no corpo dela. E, obviamente, isso não é o Espírito Santo, tá, irmãos? Mas se você pedir o Espírito Santo para Deus, é óbvio que o Senhor não vai te dar uma pedra, Ele não vai te dar um escorpião. Então, não tenham medo, irmãos. Tenham paz. E se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários. Eu tenho muita paixão pelo Espírito Santo, muita paixão pelo dom de línguas. Acho que é um dos dons mais maravilhosos que tem, porque é através dele que você consegue se expressar e desenvolver mais seu relacionamento com Deus, tá, irmãos? Porque quando a gente tem que usar só as nossas palavras, muitas vezes fica difícil a gente conseguir se expressar, porque a gente não sabe como dizer, não é isso? Então é isso, irmãos. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.